Olá, hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história, né? Sobre assim, como foi minha conversão do protestantismo para o catolicismo. Assim, quando eu era evangélica, eu lia bastante a Bíblia, mas assim, eu só conhecia a Bíblia, né? Eu não conhecia a patrística, né? E mesmo durante o tempo que eu estava indo nas denominações, eu tinha alguns questionamentos, né? Porque as próprias denominações, assim, elas divergiam umas das outras, né? Assim, eu comecei a criar alguns questionamentos, né? Ver as contradições. E aquilo começou a me intrigar até que eu li a patrística, aí que eu fui entender o catolicismo, né? Então, depois que eu li a patrística, clareou bastante coisa assim na minha mente, né? Aí eu me converti ao catolicismo, né? Hoje eu vou na missa, rezo o terço. E eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi a minha conversão pro catolicismo. Então, hoje eu vou falar sobre como me tornei católica após 20 anos no protestantismo. Minha família, assim, não tinha nada de religiosa, né? Meu pai era anarquista, minha mãe feminista, né? Tem aquelas ideias moderninhas, né? De liberdade, revolucionária, né? Enfim, meu pai era bem anarquista mesmo, né? Então, de religião não tive nada, nenhum ensinamento religioso na minha casa, né? Então, eu creio até que eles eram ateus, né? A princípio, né? Acho que eu posso até considerar que eu também era, né, ateia, né? Porque eu também não acreditava, né? Não conhecia, né? E como é que eu passei do ateísmo para o protestantismo? Porque foi assim na história, né? Quando eu era adolescente, mais ou menos nos anos 80, eu assisti aquele filme, aquele seriado, né? Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, lá na sessão da tarde, né? Na TV Globo. E eu fiquei encantada, né? Tipo, nossa, achei linda a história, né? De Jesus, né? Comecei a acreditar em Deus. Aí depois eu vi a história lá do Irmão Sol, Irmã Lua, lá no cinema, né? Então eu fiquei encantada, né? Com carisma franciscano, né? Com aquelas cenas, assim, com aquela história, né? Linda, né? De amor ao próximo, amor a Deus, né? Só que assim, eu meio que caí de paraquedas no protestantismo, né? Porque eu fui convidada, né? A pessoa me convidou para ir numa igreja evangélica, né? Para visitar, e eu fui, né? Para conhecer, para ver como é que era. Então, assim, esse vídeo, assim, que eu tô fazendo, não é pra julgar, assim, dizer que aquela religião é falsa, é verdadeira, uma melhor do que a outra. Não, não é isso, né? Porque cada um tem a sua crença, né? E, enfim, a gente tem que sempre respeitar, né? Como que as pessoas acreditam em Deus, né? E uma coisa que eu gostei muito no catecismo, que eu li o catecismo inteiro, né? Então, esse parágrafo aqui me chamou a atenção. Ele diz assim: assim, a Igreja considera tudo que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões, como uma preparação dada por aquele que ilumina todo o homem para que, finalmente, tenha vida. Então, assim, você vê que a Igreja Católica, ela abre, como é que se fala? Ela é bem tolerante, né? Ela abre para outras religiões, ela tem aquela questão da aceitação, né, de respeitar o próximo, né, de respeitar as outras crenças, né, e não achar que ela, assim, só ela é o dono da verdade, né, porque a gente, assim, eu acredito, né, na Igreja Católica, né, como se fala assim, como um tesouro, né, onde foi guardadas as instruções de Jesus, né, mas assim, o que existe de bom e verdadeiro nas outras religiões também está valendo, né. Aí, o que me fez, assim, mudar um pouco, né? Porque eu ia nas igrejas evangélicas, nas denominações, só que o que acontecia? Eu via, assim, uns pastores falavam umas coisas, aí no que eu atravessava a rua, dobrava a esquina, chegava numa outra denominação, o pastor já falava outra coisa, ao contrário do que o pastor da denominação anterior tinha falado, né? Então eu ficava assim, poxa, mas como assim? Deus mudou de ideia? Só dobrar a esquina Deus já mudou de ideia? Como assim? Cada pastor fala uma coisa, umas denominações permitem isso, proíbem aquilo, aí tem a lista, Deus quer, Deus não quer, pode ou não pode. Então, ficou assim, eu fiquei pensando, pô, mas Deus é bipolar, ele muda de opinião? Não tá certo isso, né? Então, eu achei estranho isso, né? Agora, o interessante é que o próprio Lutero previu isso, porque quando ele reinterpretou a Bíblia, né, as pessoas começaram a seguir o exemplo dele, não as interpretações dele, né, cada pastor luterano, né, começou a reinterpretar a Bíblia à sua própria maneira. E o próprio Lutero escreveu isso, né, ele disse assim: há tantas seitas e crenças quanto as cabeças.
Um não terá nada a fazer com o batismo, outro nega o sacramento. Um terceiro acredita que há outro mundo entre este e o último. Alguns ensinam que Cristo não é Deus, uns dizem isso, outros dizem aquilo. Não há rústico, por mais rude que seja, que se sonhar ou fantasiar alguma coisa, isto não deva ser o sussurro do Espírito Santo e ele próprio um profeta. Quer dizer, cada pessoa tem a sua interpretação. Ali começaram a surgir novos padres, novos pastores, novas denominações, novas crenças. E assim cada um começou a criar, como é que se fala, criar seu próprio entendimento de como que Deus é. Né? E ele próprio previu isso, Lutero, né? Aí eu cheguei numa fase seguinte, eu falei, bom, se os pastores não tem ninguém acima deles, então por que eu tenho que ter um pastor acima de mim para chegar a Deus? Então eu comecei a acreditar em um movimento, né, dos desigrejados, né, ou cristãos sem denominação, né. Eu falei, tá ótimo, assim, eu vou continuar acreditando em Deus, assim, eu larguei, né, parei de frequentar as igrejas evangélicas, né, e pensei, bom, agora é só eu e Deus, eu acredito em Deus, acredito no amor ao próximo, e vou ficar nessa, né, de eu e Deus, sem precisar ir na igreja, né. Só que o que aconteceu? Eu comecei a estudar a patrística. Comecei a ler a patrística. Então aqui eu li esse livro, né, Eusébio de Cesareia. E aqui eu comecei a entender o que é o catolicismo, né. Aqui, ó, nesse livro aqui, Eusébio de Cesareia, foi escrito entre o século III e o século IV, né, porque Eusébio de Cesareia... Aqui, Eusébio, o bispo de Cesareia, nasceu em cerca de 270, né? Faleceu no ano 339. Então, Eusébio de Cesareia foi contemporâneo assim, de Constantino, mas ele foi discípulo dos apóstolos, e ele escreveu aqui nesse livro dele, escrito no século III, ele escreveu sobre o martírio dos cristãos, né, dos primeiros cristãos, então ele fala toda a história da igreja, né? Foi aqui que eu comecei a entender sobre Pedro, quem era Pedro na verdade, né, sobre como ele fundou aqui a lista dos bispos de Roma, né, como que Pedro fundou. Aqui diz assim: os bem-aventurados apóstolos, depois de haverem fundado e edificado a igreja, puseram o ministério do episcopado em mãos de Lino. Esse Lino é mencionado por Paulo em sua carta a Timóteo. Então Lino realmente é citado na Bíblia, não como Papa, né, porque ele sucedeu Pedro. Né, Pedro, então, ele foi para Roma, edificou uma igreja lá, e os próprios cristãos viam em Pedro o líder da igreja. Então, por isso é que ele foi considerado o primeiro Papa. Aqui, sucede o Anacleto, e depois dele, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, obtém o episcopado Clemente. E assim foi, né? Aqui, a este Clemente, né, sucedeu Evaristo, depois Alexandre, depois Cisto, depois Telésforo, e assim foi indo, sucessivamente, né? À medida que um ia morrendo, um era martirizado, um outro assumiu o seu posto. Então, realmente, o Pedro, ele foi o primeiro Papa. Depois dele, tiveram esses, que eram chamados, né, de bispos de Roma, ele teve sucessores. Isso derruba a tese que Constantino, né, que os protestantes acreditam muito que o Constantino fundou a Igreja Católica, mas não. Quando Constantino nasceu, já tinham tido 32 papas, né? Tanto que aqui o Eusébio, ele foi contemporâneo de Constantino, ele só cita o Constantino no final aqui do livro. No final do livro dele é que ele fala sobre Constantino, né? Porque até então, antes dele nascer, já tinham tido 32 papas, 32 líderes da igreja. Então a igreja, ela sempre se reuniu muito em torno do Pedro, né? Por quê? Porque tinha muita heresia na época. Tem um livro também que eu acho interessante, esse aqui, Contra as Heresias também, né? De Eusébio de Cesareia. Esse livro é muito bom também, esse aqui. Né? Eusébio de Cesareia, é interessante que ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Então, quer dizer, existem muitos ensinamentos que foram passados de boca em boca. Eles aprenderam diretamente dos apóstolos, né? Esses pais da igreja, né? Que são conhecidos como patrística, né? Tem vasta literatura, né, sobre a patrística. Então, a igreja católica realmente ela é firmada numa tradição, né? Que vai passando de geração em geração, né? De sucessor para sucessor, né? O magistério e as escrituras. Né? Então daí eu me converti, assim, à medida que eu fui lendo esse livro, toda a minha crença foi desmoronando, né? Porque eu acreditava assim, não, tem só eu, Deus não precisa ir para a igreja. Mas eu fui entendendo o catolicismo, né? Só que assim, me intrigava muito a questão
como é que se fala, das imagens, né, dos ídolos, né? Mas eu fiz um vídeo aqui, fiz animação, né, tá no meu canal também, né, que eu fui entender, estudei bastante também sobre a questão das imagens, né? E assim eu me converti ao catolicismo. E hoje eu estou muito bem, estou muito feliz, muito bem resolvida no catolicismo, né? Eu rezo o terço, vou na missa, né? Então, assim, eu me converti e hoje em dia eu estou muito bem feliz, muito bem resolvida com o catolicismo. Então, esse é um pouco da minha história, né? Então, curte, compartilha e se inscreva no meu canal. Até a próxima!